Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, né, do que esperar sobre esse Cruzeiro em 2024, né? A gente tá na pior fase, né, que é naquela das especulações e tal, né? E acaba que a gente também tá tendo essa especulação de técnico além de jogadores. Bom, acho que para começar, em questão de especulação de técnico, né? Tava o Milito, aí foi o Gago, aí essas parece que estava muito acertado com o Gago, só que teve propostas do México, né? E aí ele acabou aceitando essa proposta do México. Tinha falado também do Caprini aqui, né? Que parece que tava para assumir o Santos e tal, mas acabou não indo para frente, negociações, ou desistiu no meio. Então, eu acho que de especulações tivemos mais ou menos essas, assim. Aí acabou que essa semana, né, o Ronaldo deu, né, a primeira entrevista para Minas aqui no canal do Samuel Venâncio, né, pro Samuel, e aí acabou a gente, né, tendo alguns outros nomes, que era o que estava treinando o Leão do México, que estava tendo um mundial, né, e acabou antes da entrevista ainda ia ter o jogo, né, aí quando teve a entrevista acabou postada tal, o técnico já tinha sido, né, ainda acabou sendo demitido depois da entrevista e acabou gerando essa especulação para esse técnico tal que estava no Leão do México, ele estava viajando e parece que o Cruzeiro agora já está abrindo propostas com ele e tal, e acabou virando um forte candidato. Assim, claro que tem a preocupação, né, que acho que a ideia do, né, da diretoria, do Ronaldo, né, é de ter o técnico a partir antes do dia 5, né, ou no dia 5, que é quando tem a representação do Cruzeiro e tal. Então, acho que tem que ter, né, essa preocupação, porque também não pode ficar esperando muito tempo, né, porque acaba influenciando também nos jogadores que vai vir e tal. Mas eu acho que o bom, tem vários pontos para se falar dessa entrevista, né, do Ronaldo. Um ponto que ele falou que eu também concordo é tipo que, né, às vezes o Cruzeiro não tá com tanta pressa assim para que tenha um nível de acerto maior, né? Porque acabou ano passado dando muito ruim nessa questão de ter ficado com o Pepe, depois trazido o Pesolano. E uma coisa que eu penso, que eu acho que até comentei no último vídeo, se o Pepa talvez tivesse vindo, né, no Campeonato Mineiro, talvez, será que ele seria demitido? Que ele teria um tempo maior para adaptação e tal. Ele não teve um tempo, assim, claro, para adaptação, mas ele já chegou no final do Mineiro, né? E eu falo adaptação, não sei, mas dá a impressão que será que se ele tivesse chegado antes, né? A gente iria perceber melhor essa questão dele, né? Ele tinha um jogo muito bom tal, mas acaba que a bola que não estava entrando, né? E não estavam vindo as vitórias. Mas será que com o tempo já ficando, né? Igual o Diniz, teve uns momentos que ele passou muito ruim, né? No Fluminense, depois que, não falo de ataque, mas teve momentos, né? Que mudaram muito do Diniz e tal, mas ele tinha, depois, acho que muito esse ano, né? E o final do ano passado também, você vê que o estilo de jogo dele deu muito certo, mas foi um processo, assim, para eles conseguirem, para adaptar, para conseguir, né, que até a própria diretoria e todo mundo ali conseguisse entender o estilo de jogo dele, e ele tem sido muito elogiado, né, então, né, acho que é importante ter isso em conta também, né? Que às vezes você fazer uma coisa meio que ali só para ter o técnico rápido e tal, você
acaba tendo mais margem para erro. Às vezes você, né, ele falou também dessa questão do match perfeito, né? Então, quando der esse match, né, acabar pegando o técnico mesmo, né? Quando der a união, tanto do que a diretoria quer, quanto do técnico, né? É menos chances de erro. Então, claro, continuar buscando, né? Tal, mas né, não pegar só porque tem que ter alguém ali dia 5. Porque às vezes você tem alguém dia 5, mas não, né? Não vai dar certo. E então já é uma coisa que parece, né, que a diretoria aprendeu, né? Em relação também a técnico, né? Eu acho que tem muitas vezes, tinha muita gente criticando o Carpini, falando que tinha que vir o Gago e tal, mas acaba que até com o Pesolano, né? A gente viu que no início ninguém conhecia ele e tal, né? Então, teve gente às vezes também criticando o Gago em relação ao Milito, que o Milito talvez teria mais a questão da experiência, que o Gago é um técnico mais novo, mas eu acho que teve essa questão. O Pepa, por exemplo, quando veio, né? Eu falei Pesolano, mas era o Pepa. O Pepa, quando veio, né? No início lá da Série B e tal, ninguém conhecia, ninguém sabia muita coisa dele e deu muito certo, né? A gente viu, todo mundo gostou dele, acabou tendo esses problemas, tal, indo, né? Até pro outro time do Ronaldo, mas como que ele deu certo? Então, de pensar que isso também, né? Isso também na hora de criticar tal, porque também a gente não sabe, é uma aposta, né? Claro que você tem uma aposta que você pode fazer mais confiante ali e uma aposta meio que no escuro, né? Então, de que tem que esperar mesmo para falar sobre, para criticar, porque contratação, técnico, muitas assim, é muita aposta. Bom, em relação ao técnico, eu acho que é mais isso mesmo. Em relação a 2024, né, dessa questão de quem poderia ficar, quem não poderia, eu acho que essa questão do Bruno Rodrigues foi um jogador muito importante para o Cruzeiro e tal, mas pelos valores que parece que estão especulados, né, a gente já viu que o Cruzeiro não meio que entra em leilão e não teria é um salário que acho que muitos times que não pagar que muitos jogadores de outros times na posição dele não recebem, né? Já é um valor alto, né? Tem a questão das luvas e tal. Então, acabou, né? Não tem muito. É de se lamentar, porque foi um jogador importante que se identificou com o clube, mas é aquele. Muito obrigado também, mas que ele também vai. Né? Tem muita gente criticando, mas não compensaria pagar por um valor tão alto também. Claro que tem que achar, né, uma reposição no nível dele, né? É uma questão de se preocupar, mas que pelo menos vai dar lucro, né? Quando for ser vendido, o Cruzeiro já tem uma porcentagem dele, então vai. É bom por causa disso também, né? Que já vai ter uma porcentagem. E eu acho que é aquela questão, não tinha de ser agradecido por que ele fez, mas que não tinha muito o que se fazer, né? Por causa das questões dos valores mesmo, que são muito, pelo que se fala, né? São muito altos. E eu acho que comentaram nessa questão, por que que não comprou antes e tal? E essa questão, né? Foi uma aposta de ficar com ele da Série B, né? Que ele iniciou com o Cruzeiro na Série B tal. Então foi uma aposta, né? E como a aposta... Claro que poderia ter feito essa aposta, mas como Gilberto, né? Wesley foram apostas também, né? Você viu que acabou dando muito errado, né? Em questão de valores que gastou. Não teve tanto lucro, assim, pro Cruzeiro, vamos dizer assim, né? Do que comprou. Então, como era uma aposta vinda do Série B e tal, não é tão errado assim eles não terem comprado o total do Bruno Rodrigues, mas eu acho que normalmente mesmo seria, o certo seria, né, como essa diretoria também trabalha muito com essa questão, né, de estabilidade, né, de não fazer
aos poucos, de estabilidade, né, de, por exemplo, não entrar em leilão, não meter os pés pelas mãos, trabalha numa margem de segurança, né, então seria compreensível comprar não todo ele, mas uma porcentagem. Em relação a jogadores, né, que eu acho que o Cruzeiro tem que fazer o ataque, né, uma coisa que tem que ser aquele que o contra-ataque a gente sabe que vai resolver, apesar que a gente acho que muita gente apostaria no Gilberto que iria resolver, mas deu no que deu. Mas tem que ser essas contratações que você imagina que não vai dar certo. E eu acho que vai ser tem que ser contratações pontuais mesmo. Eu acho que até o Ronaldo mesmo na entrevista comentou isso mesmo, né? Que o Cruzeiro vai no mercado, mas em contratações pontuais. E vai ter que ser mesmo, né? Por questão do ataque, acabou o Castan saindo, né? Então vai ter que ter alguns jogadores, né, para reposição, questão de ataque, né? Então eu acho que vai ser algumas contratações pontuais mesmo. E uma coisa importante, né, eu acho que dessa entrevista também, né, é que o Ronaldo falou que nessa vez vai, né, tem mais dinheiro para investir nas questões de compra de jogadores e tal, e que o Cruzeiro vai mais no ataque, né, nessa vez nas janelas, né, de transferência, de compra de jogadores, por ter, né, mais dinheiro e tal. Vai receber, né, também negócio pela Série A, né, por televisão, tal, né, direitos de imagem, tal, vai receber, pagou um tanto das dívidas, tal, né, então vai ter mais dinheiro para investir nessa questão, né? Uma coisa que às vezes o próprio torcedor esquece mesmo é dessa questão que o Cruzeiro, né? Todo o dinheiro que às vezes pegava não ia só tinha outras coisas, né? Tinha dívida, tinha questão de transfer ban, ele até comenta que pagou também, né? E esse dinheiro que às vezes utilizou poderia, né, ser utilizado para, se tivesse problemas, né, de dívidas, poderia ser utilizado para jogadores, né? Em relação à diretoria, pelo que a gente vê, assim, né, não, para 2024 não você vai ter tantas mudanças assim, né, mas eu acho que até, uma coisa que eu já falei em uns 2 vídeos, assim, 2020, quando volta da Série B, né, e é campeão e tal, deu uma sintonia muito boa, assim, ninguém, assim, ficou falando de Pedro Martins, que, né, da diretoria, e tinha dado um match muito bom, né? Teve a questão do sócio que conseguiu chegar na meta, foi o segundo. A câmera deu problema, gente, aí tive que mudar de lugar. Mas igual eu falei, né? Deu um match tão bom assim, e esse ano, né? A gente deu muita coisa errada, né? Assim, que a gente percebeu. Então, eu acho que acaba que são muito novos nesses negócios aqui no Brasil, né? Talvez seja diferente do exterior, tá? Então, é questão de aprender com os erros, né? E tirar de experiência isso, o que não deu certo mesmo, né? Acho que diretoria, igual eu falei, acho que não deve sair ninguém e tal, mas é de ver o que deu errado para esse ano não ter caído o número de sócios, não ter tido essa sintonia com a torcida. O Ronaldo, né, na entrevista que fez com o Samuel, também já falou de que tem ciência que aconteceu alguns erros e tal. Então é buscar, né, ver o que de erro aconteceu mesmo e eles também perceberem, né, que série no Brasil tal tem muita coisa que é diferente, igual uma coisa que eles devem ter percebido é a questão de clássico, né? Que aí lá foram muitos solistas quando teve lá no Mineirão, aí a gente viu o que passaram na NRV, né? E aí o dirigente lá, né, que trabalha com acho que foi o Pedro, não, foi o outro. Quando saiu da arena, né, saiu mó bravo, mó xingando, percebendo que, né, que não ia ter tudo que tinha dado errado, então é de perceber mesmo, né, que
no Brasil muita coisa diferente. E tem que saber, né, lidar, lidar com isso, né? Então, acho que muitas vezes acontecem esses problemas por causa disso, assim. Mas tem que também eles fazerem uma reflexão, né? E uma coisa também que acho que é muito importante, assim, que eu também concordo com o que o Ronaldo falou, é em relação a que todo mundo vai errar, não tem como. É um tiro no escuro, é uma tentativa quando você contrata, quando você faz as coisas, mas que a questão que tem que se fazer é errar, é acertar muito mais que errar. E eu acho que, né, isso que eu falei, esse ano, em questão disso, né, acho que foi o ano que mais errou. Teve essa questão com a torcida, Mineirão também. Não teve tanto número de gente indo no Mineirão, teve a questão da entrevista do Ronaldo também, que eu acho que teve. Ele falou meio que não precisava, copo meio cheio, meio vazio e tal. Eu acho que não se caberia falar algumas coisas naquela hora, mas tem uma interpretação também do que ele fala, né? Então, igual eu falei, né? De ter que ter essas percepções mesmo. E eu acho que para controlar essas coisas assim é só eles passando mesmo que eles vão ter essa maturidade. Eu acho que a diferença, às vezes, para outros clubes e tal, é que também às vezes estão passando por dificuldades, igual o Cruzeiro, assim, né, de ter voltado. E às vezes ter, né, uma diretoria, às vezes mais experiente, eu acho que acaba fazendo a diferença para alguns, assim, nesse quesito. Isso que eu sinto falta, eu acho, no do Cruzeiro em relação. Que a gente tava com medo mesmo, assim. Eu até ia fazer esse vídeo antes, né, da entrevista do Ronaldo e tal, mas acabou não dando tempo. Mas você via que quando falou que o Milito não vinha, que vinha o do. Que vinha o Caprini, já começou a dar um alvoroço de novo nas redes sociais tal. Muita gente falando, não, não é possível começar 2024 assim, já começa perdendo tal. E eu acho que é compreensível esse pensamento do Cruzeirense também, né? Porque tem se passado por anos bem difíceis, né? E acaba que, igual eu falei, não teve essa sintonia com a diretoria esse ano e tal. Então, acho que acaba, às vezes, a torcedor não sentindo uma falta. De ver que, às vezes, alguns outros dirigentes, pessoas que ficam no mercado da bola de outros times, às vezes conseguem, né, uma venda, alguma coisa, e o daqui não. Então, acho que às vezes, ver que essa questão é um trabalho, é um processo, né? Que às vezes os outros têm. É só. Não é que fez diferente, é só às vezes a forma de lidar que foi diferente. Mas que eles daqui também vão aprender, eu acho que pelas coisas que passaram muito esse ano, também vão aprender a lidar com essa forma, assim. E acho assim, vai acontecer erros, eu também tenho alguns de diretoria, acho que o Pedro Martins até que não, mas o que era do corintiano, que é muito amigo do Ronaldo, agora não fugiu o nome, né? Mas o que era o que fica muito com essa questão, o Paulo André, lembrei. Você era uma pessoa que talvez eu não ficaria e tal, não me passa assim uma confiança, mas em relação ao todo, se for juntar, eu acho que é um processo que o Cruzeiro está passando que vai elevar o patamar do Cruzeiro, assim, em questão de ser um clube que cumpre com as suas obrigações. Já foi, sempre assim, cumpriu, né? Depois dessa questão que foi roubar, né? Foi quase exterminado e tal. Aí passou por essas questões, né? Que o clube foi roubado e tal, aí passou por essas questões, mas vai ser um. Você vê que teve mudanças na toca, né? Toca um e toca dois, agora treinam juntos. Você vê que teve melhorias, né, na questão da base, ganhou quase tudo, o feminino também, então significa que tá tendo mais investimento, houve mudanças nessas questões, então teve acertos também, assim, então de ver essas coisas também, porque eu acho que acaba que, igual eu falei, que a gente, assim, né, tem que buscar, claro, reclamar, ver, né, aquilo, mas também de ver essas coisas que
que trouxeram melhorias. E não, às vezes não, essas melhorias não vai ser de uma hora para outra que a gente vai ver, né? Eu acho que o Cruzeiro vai ser um processo mesmo do Cruzeiro, né, ir melhorando e tal, né? Igual teve essa questão da toca, das categorias de base que já tiveram uma mudança muito boa. Teve essa questão, né, das dívidas que estão sendo pagas, o salário recebido, né, certinho e tal. E assim, pode falar, às vezes vai errar mesmo, Ronaldo pode ter errado na sala dele lá no dia do Mineirão, pode ter feito contratações erradas, tal, né, poderia ter feito algumas outras coisas de forma diferente, às vezes, igual, não falou tanto com o torcedor, e é uma coisa que ele pelo menos prometeu nesse ano de 2024, então eu acho que apesar, né, de ter feito as coisas erradas, é uma pessoa séria, de caráter, assim, que a gente vê que vai fazer as coisas certas, entendeu? Pode errar. Eu falo certas no sentido de, né, não que aconteceu, de roubar o time e tal, né, de fazer falcatruas para conseguir dinheiro, aliciar jogador, igual teve com o Mercinho. Então, eu acho que, pelo menos nisso, entendeu? De ser uma gestão séria, comprometida com ser uma gestão séria nesse sentido que eu tô falando, uma gestão, né, que tá procurando mostrar onde que tá sendo os gastos, que já foi honesta em relação, falou que não ia entrar em leilão por jogador, foi honesta falando que a gente, né, o primeiro ano seria para só se manter na Série A, não tava primando Libertadores, quem saberia uma Sul-Americana e acabou a gente conseguindo. Então, tem, apesar desses erros tal, tem um caminho, tem, né, é uma gestão que pelo menos está fazendo, né, essas coisas, eu falo séria, né, de forma séria, igual cumprindo com os compromissos tal, em relação ao transfer do BAN, a RJ, né, que é a dívida lá. Então, pelo menos nisso, né? E eu acho que em relação à última coisa que eu falar também, era pra eu ter falado, em relação à contratação, né? Eu acho que vai ter que ser bem assertivo esse ano, né? Tal. Ainda mais que. E tem que ser essas contratações, porque mesmo que às vezes a gente já tenha Acho que esse ano a gente já tem um escopo, assim, né? Lucas Silva, tal, Matheus Pereira. Eu acho que tinha o Bruno Rodrigues, mas agora, né? Tem que procurar, mas às vezes o Marlon, que também tá com proposta, a gente não sabe, mas vamos ver. Até agora não falam nada, então vamos conversar com ele, né? Mas tem também os meninos da base, né? Que é o Japa, o. Então, né, já tem um escopo, assim, né, para pro ano que vem, mas que a gente vai disputar a Sul-Americana, né? E eu acho que então, eu acho que como a gente vai disputar, né, uma Sul-Americana e tal, então eu acho que tem que ter, né, vai ter que ter, né, alguns jogadores para reposição, assim, porque eu acho que o Cruzeiro se ficar pensando também, né, só com pensamentos básicos, é só se manter Série A, que não disputar campeonato internacional e tal, não pode, né? Tem que pensar alto, sim, claro, tem que pensar alto, né? Tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, Brasileirão, vai ter o Mineiro, então vai ter muitos, já, além dos campeonatos que já tem muitos no Brasil, vai ter Sul-Americana, e essa Sul-Americana, né, misericórdia, Boca, Racing, o Cruzeiro foi o Cruzeiro, né? Foi o campeonato mais disputado esse, né? Em relação a cair ali, quase no finalzinho. Aí o Cruzeiro vai para a Sul-Americana mais difícil, um dos mais difíceis. E vai para a Sul-Americana como a mais difícil, né? Que tem uns times muito, né? Não é famoso, né? Famosos, assim, né? Muito tradicionais, né? Então tem que investir mesmo, quem sabe a gente já, né, belisca uma Sul-Americana. E eu acho que aí, claro que tem, aos poucos mesmo, né, mas sempre pensando alto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho grande, né, mas tinha acho que ficou um tempo sem ter vídeo também, né, e teve os acontecimentos e tal. Mas foi isso e até o próximo.